Medindo e construindo. A história nos mostra que a geometria, assim como a álgebra, nasceu da necessidade dos primeiros agricultores de medir suas terras e comercializar seus produtos. A origem da geometria, do grego geo igual a terra, mais metria igual a medida, ou seja, a medida da terra, está intrinsecamente ligada à necessidade de melhora do sistema de coleta de impostos nas áreas rurais, e foram os antigos egípcios que deram o primeiro passo para o desenvolvimento desse aspecto. Todos os anos, o rio Nilo transbordava e alagava seu delta. Se por um lado as enchentes depositavam muitos nutrientes nas terras cultivadas, fazendo o delta do Nilo a região mais fértil do mundo antigo, por outro, o rio destruía a demarcação física entre as propriedades de terra, o que resultava em conflitos entre indivíduos e comunidades a respeito do uso dessa terra não demarcada. A dimensão desses conflitos pode ser apreciada no Livro dos Mortos, onde uma pessoa prestes a morrer deve jurar aos deuses que não burlou seu vizinho roubando sua terra. Roubar a terra do vizinho era considerado um crime tão grave quanto quebrar um juramento ou assassinar alguém. Sem referências históricas, agricultores e administradores de templos, palácios e outras unidades produtivas baseadas na agricultura não tinham clara indicação dos limites de suas posses, a fim de cultivá-las e pagar os impostos devido ao governo. Os antigos faraós decidiram agir e apontaram inspetores cuja tarefa era avaliar o dano causado pelas enchentes e restaurar os limites entre as diversas propriedades. Assim nasceu a geometria. Esses inspetores, ou esticadores de cordas, assim chamados devido aos instrumentos de medição e as cordas entrelaçadas desenvolvidas para marcar os ângulos certos, por fim puderam determinar as áreas dos lotes de terra ao dividi-los em retângulos e triângulos. Embora se acredite que a origem da geometria seja egípcia, o que é natural, posto que para se construir as pirâmides e outros monumentos daquela civilização seria necessário conhecimento geométrico, estudos mais recentes contradizem essa visão e afirmam que os egípcios obtiveram seu conhecimento dos babilônios. Mas para construir as pirâmides também era necessário um conhecimento de álgebra. Porém, a coexistência da geometria com a álgebra nem sempre foi harmoniosa. Ao contrário, uma tensão constante entre as duas disciplinas, que acontecia de tempos em tempos, uma a obscurecer a outra, era considerada ainda maior naquela época. Assim como a música e a literatura, a matemática também esteve sujeita a tendências ao longo da história. Em 2000 a.C., a ênfase da civilização egípcia foi voltada para o lado prático da matemática para facilitar o comércio, construir pirâmides, etc. Por exemplo, um procedimento típico dos egípcios pode ser exemplificado na forma da construção de uma pirâmide truncada. A seguinte descrição foi encontrada no papiro de Moscou e data de 1850 a.C. Ela diz: uma pirâmide truncada tem uma altura de 6 unidades verticais, uma base de 4 unidades quadradas e um topo com 2 unidades de comprimento. Deve-se quadrar o 4, o que resulta em 16. Dobrar o 4 resulta em 8. Quadre o 2 e o resultado é 4. Deve-se somar 16, 8 e 4, o que resulta em 28. Toma-se 1/3 de 6 e o resultado é 2. Dobra-se 28, o que resulta em 56. Veja que é 56. Você verá que está correto. Essa receita dá o resultado correto do volume, que hoje pode ser calculado pela fórmula seguinte. Mas perceba o que o método dos egípcios não nos dá. Ele não nos dá uma fórmula para o volume da pirâmide truncada. Tampouco nos diz por que aquele procedimento estaria correto. Simplesmente nos diz: verá que está correto. Mas na terra dos faraós havia um regime autoritário, regido por leis inquestionáveis, de modo que a receita para se calcular o volume da pirâmide truncada deveria ser obedecida e nunca questionada. Determinando a hora. Quando do segundo milênio antes de Cristo, trigonometria era usada na construção de pirâmides e na determinação das horas e para medir ângulos
usava-se um instrumento chamado gnomon, que consistia em posicionar uma barra verticalmente e medir sua sombra. Hoje diríamos que estaríamos calculando a tangente do ângulo θ. Se o gnomon apontar para o polo celestial, o ponto no céu em torno do qual giram todas as estrelas vistas do hemisfério norte, ao invés de ficar na vertical, a sombra se move uniformemente com o ângulo das horas solares. Mas o que efetivamente levou aos primeiros desenvolvimentos na trigonometria foi a triste constatação de que, embora quando considerados separadamente, segmentos de reta ou ângulos podem ser somados ou subtraídos. Um problema surge quando queremos combinar segmentos de retas com ângulos. Por exemplo, podemos alinhar dois segmentos de 2 metros e 3 metros e teremos segmento de 5 metros. Ou podemos girar um ponto em torno de 30 graus e depois 45 graus e teremos um ângulo de 75 graus. Mas somando ângulos iguais, obteremos em um segmento de reta incrementos de comprimentos diferentes, ou a incrementos iguais correspondem a ângulos diferentes. Comprimento, massa e tempo. Os egípcios tinham a posse de aparatos de medição para determinar estas três quantidades básicas, comprimento, massa e tempo. O cúbito, unidade de medida linear usada por muitos povos antigos, em geral equivalente a 457 mm, era baseado na distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio. As primeiras máquinas. Os egípcios inventaram e usaram muitas máquinas básicas, como a rampa e a alavanca, para ajudar no processo de construção. Usavam armações com cordas para firmar os vãos dos navios.